9 de novembro de 2015, Corinthians vence Coritiba, mas gol do Galo aos 45 do segundo tempo contra o Figueirense adia a festa alvinegra. São Paulo sai na frente, mas toma a virada do Cruzeiro em Minas Gerais. Palmeiras joga mal, perde para o Vasco e permanece longe do G4. Cruz Maltino fica a 2 pontos de sair do rebaixamento. Golaço de Neymar contra o Villarreal arranca elogios dos companheiros da seleção. Volta do atacante é o grande trunfo do Brasil para enfrentar a Argentina. E ainda, o primeiro treino da seleção em São Paulo, ao vivo do CT Joaquim Grava. É isso aí, boa semana pra você, boa noite. Amanhã meu Juventus completa 90 anos, vocês viram a Estela falando, coisa maravilhosa. Seguinte, faltou muito pouco, hein? Muito pouco. Culpa do Celso Cardoso. Um gol do Atlético Mineiro aos 45 minutos do segundo tempo. Fifou tudo, viu, Zé Roberto? Fifou tudo, Adilson. Dá uma olhada aí, João. Garantiu a vitória do Galo contra o Figueirense e adiou a festa corintiana, que poderia ter garantido aí o hexacampeonato ao Coringão. Por isso, os detalhes da rodada do Brasileirão você vai conferir daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Agora a gente vai falar de seleção brasileira, tá treinando lá no CT do Coringão, por isso que a seleção vai ganhar da Argentina, porque o Corinthians está com bons fluidos. E o nosso contato agora é com ele, o repórter Osmar Garrafa. Tá lá no CT Joaquim Grava acompanhando o primeiro treino do Corinthians. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava. Neste momento, a seleção brasileira realiza aqui ao fundo o seu primeiro treinamento para as duas próximas partidas da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil, na quinta-feira, joga no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra a Argentina, o maior clássico das Américas. E na próxima terça-feira, ou seja, na terça-feira da outra semana, melhor dizendo, a seleção brasileira enfrenta o Peru na Fonte Nova, em Salvador. Esta é a primeira atividade depois da convocação do técnico Dunga, e hoje, lamentavelmente para ele, não pode contar com força máxima, até porque ainda 5 jogadores estão por se apresentarem ao técnico da seleção brasileira. Isso deverá acontecer até o final da noite de hoje, e o Gabriel Paulista vai completar a lista no dia de amanhã. Gabriel Paulista deve chegar somente amanhã. Neymar e Daniel, daqui a pouco nós vamos manter um contato com a concentração da seleção brasileira com o Felipe Esboril para falar se Neymar e Daniel Alves também já chegaram. Hulk e Danilo devem chegar logo mais à noite no hotel da seleção brasileira. No campo dos 18 jogadores que foram chamados, apenas 13 trabalham com bola, outros 5 jogadores ficaram no departamento integrado. São eles Felipe Luiz, Douglas Santos, Miranda, Ricardo Oliveira e Fernandinho. No mais, os jogadores que se apresentaram ao Dunga já trabalharam hoje num campo reduzido, um trabalho mais de relaxamento muscular, um trabalho técnico com bola, supervisionado pelo técnico Dunga. E claro, a partir de amanhã à tarde, aqui mesmo no CT Dr. Joaquim Grava, aí sim o Dunga começa a desenhar, começa a montar a seleção brasileira, que quinta-feira tem esse compromisso importante. A principal novidade do Brasil para este primeiro compromisso, o terceiro do Brasil nas eliminatórias sul-americanas, será a volta de Neymar, que estava suspenso nas 2 primeiras partidas. Se Neymar volta para a seleção brasileira ou estreia nessas eliminatórias, o mesmo não acontece com Lionel Messi, o companheiro de Neymar no Barcelona. Ele está contundido e não foi convocado, não foi apresentado à seleção da Argentina para a partida da próxima quinta-feira. Vamos agora acompanhar o trabalho do repórter Fernando Gavini, que hoje pela manhã, na concentração da seleção brasileira, acompanhou a chegada dos jogadores que estavam chegando e se apresentando ao técnico Dunga. As duas principais forças do futebol da América do Sul começaram as eliminatórias para a Copa de 2018 com desempenhos bem abaixo do esperado. Enquanto o Brasil perdeu para o Chile e venceu a Venezuela, a Argentina foi derrotada pelo Equador em casa e só empatou com o Paraguai. Resultados ruins que deixam ainda mais quente o duelo entre os dois países, que acontece quinta-feira em Buenos Aires. É um jogo de praticamente de vida ou morte aí, mas é apenas o terceiro jogo e já é um jogo de vida ou morte. As eliminatórias é assim e a gente vai fazer de tudo para vencer lá. Jogo difícil, é um clássico, né? Com certeza vai ser complicado jogar lá. A Argentina também não vem muito bem, então com certeza vai ser difícil. Temos que ter atenção para
para que a gente não venha a ser surpreendido também. Vai ser um jogo muito difícil, nunca é fácil. Jogar na Argentina pode ser um jogo também que nos dá muita confiança para o futuro. O que pode fazer a diferença a favor do Brasil é a volta de Neymar, livre da suspensão que o tirou da reta final da Copa América e dos 2 primeiros jogos das eliminatórias. Do lado argentino, com uma lesão no joelho, Messi continua de fora. Importante, né? A volta do Ney, jogador importantíssimo para nós, todos nós sabemos disso. E o Messi também não jogando, isso é um jogador importante para a Argentina. Mas com certeza tem jogadores, a Argentina tem jogadores que podem também fazer a diferença, então a gente tem que estar ligado nesses outros jogadores também. Estava acompanhando o jogo, foi um golaço, dispensa comentários pela qualidade e para mim é uma honra jogar ao lado dele. Que ele tenha guardado mais alguns aí para esse jogo também. Golaço, a capacidade do Neymar é indiscutível, um grande jogador, assim como me perguntaram se é o melhor momento dele, para mim ainda está por vir, eu tenho certeza que ele ainda é capaz de fazer muito mais. É um jogador espetacular, né? Eu acho que dispensa comentários, um jogador que infelizmente acabou ficando suspenso nas 2 primeiras partidas, mas agora voltando aí com uma gana, com uma vontade muito maior, tenho certeza que tudo que ele fez no Barcelona nesse último mês ele vai fazer aqui também. É muito importante o momento que o jogador vive no clube, né? Então o Neymar está vivendo um grande momento, não só ele, como o William, como o Douglas, como todos os jogadores que estão agora na seleção estão num grande momento nos seus clubes, então isso aí faz com que o nível da seleção cresça. Portanto, o Fernando Gavini acompanhando a chegada dos jogadores da seleção brasileira hoje pela manhã. Vale ressaltar daquilo que foi destacado anteriormente, que a Argentina, além do Lionel Messi, também não terá o Agüero e o Zabaleta. São jogadores que não estarão nesta partida, ou seja, o Brasil vai enfrentar uma Argentina muito desfalcada na próxima quinta-feira, mas é um Brasil e Argentina. O Celso Cardoso sabe muito bem que a sua Argentina deve vir forte contra a seleção brasileira, apesar dos desfalques. A Argentina que tem uma campanha ruim, tem apenas um único ponto, ela perdeu para o Equador em Buenos Aires na sua estreia e depois empatou com o Paraguai por 0-0. Então a Argentina é a 7ª colocada, tem apenas 1 ponto ganho. A seleção brasileira tem 3 pontos, está na 5ª colocação e é jogo de vida ou morte para os argentinos. Agora nós vamos manter, ainda antes de mantermos um contato lá com a concentração da seleção brasileira, só complementando. Hoje o técnico Dunga fez esse trabalho técnico-tático. O que chamou a atenção antes da atividade foi uma conversa reservada do técnico da seleção brasileira com o Kaká. Ele chamou o Kaká para o canto, teve uma conversa de aproximadamente 5, 10 minutos com o jogador da seleção brasileira, com o Kaká, e depois liberou o Kaká e aí sim tivemos o início da atividade. A programação da seleção: daqui a pouco termina o treinamento, retorna para o hotel. Amanhã à tarde, novo treinamento. E aí o Dunga começa a desenhar o time que enfrenta a Argentina aqui mesmo no CT Dr. Joaquim Grava. Treinamento marcado para 5 da tarde. E na quarta-feira, pela manhã, a seleção brasileira treina na Arena Corinthians. E na parte da tarde, segue viagem para Buenos Aires. Mas vamos agora à cidade de Guarulhos, bem próximo aqui ao CT Dr. Joaquim Grava, onde está o repórter Felipe Esboril. Concentração da seleção brasileira, trazendo as informações. Até porque Neymar e Daniel Alves estão sendo aguardados. Chegaram ou não chegaram? Boa noite, Esboril. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui num hotel na região de Guarulhos, muito próximo da onde você está, Garrafa, e também muito próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde há cerca de 20 minutos, Neymar e Daniel Alves chegaram num voo de Barcelona, desembarcaram e vieram a este hotel. Estão neste momento no quarto, descansando, e não quiseram conversar com a imprensa. A gente acompanha as imagens que os dois passaram, tiraram apenas algumas fotos com 2 fãs que aguardavam aqui no lobby do hotel, na entrada do hotel. Chegaram até a tentar presentear o Neymar, mas acabou não dando tempo. Muito rápida a chegada dos 2 jogadores que não quiseram falar com a imprensa. Ainda estão sendo aguardados neste momento aqui no hotel da seleção brasileira mais 2 jogadores, como você disse, Garrafa, o Hulk e também o Danilo. Por volta das 8 da noite, 8h30 por aí, eles chegarão e se integrarão ao grupo da seleção brasileira. A seleção que deve retornar aqui ao hotel para o jantar por volta das 7h30 da noite. E amanhã, terça-feira,
Gabriel Paulista, zagueiro que substituiu o Marquinhos, contundido do PSG. O Gabriel Paulista, que joga no Arsenal, será o último jogador a se integrar à seleção brasileira comandada pelo técnico Dunga. E apenas completando as informações da seleção argentina, que o Garrafa trouxe pra gente, dizendo que o Messi e também o Zabaleta, além do Agüero, estão fora. Tevez, esse sim ainda é dúvida para o técnico argentino. E a gente segue por aqui com o trabalho acompanhando a seleção brasileira. Combinado, Michele? Combinado, Felipe Sporio, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Garrafa falava da Argentina em condições normais. Quer dizer, em condições normais a Argentina seria a favorita jogando em Buenos Aires. A questão é, duas questões a serem levantadas que eu acho que são positivas para o Brasil. Uma que o Dunga costuma se dar bem contra a Argentina. Já historicamente, me lembro muito bem de uma final de Copa América, a Argentina favoritíssima e o Brasil me enfiou 3-0. O momento argentino também não é dos melhores. A Argentina perdeu em casa do Equador e empatou com o Paraguai fora. Vive uma crise tremenda, vai jogar desfalcada. O Messi, que é o principal jogador, não vai atuar. Então, por tudo isso, nem tanto pelo que tem apresentado a seleção brasileira, nem tanto pelo seu poder de fogo, mas pela fase ruim da Argentina e pela pressão que tem nas costas, eu acho que o Brasil, não sei não, estou com a impressão de que o Brasil vai voltar da Argentina com um bom resultado. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, melhoram as chances do Brasil, claro, né? Não joga Messi, não joga Garay, não joga Zabaleta, não joga Agüero. Teve dúvida. E o Neymar volta, claro que diminui a possibilidade da Argentina, aumenta a possibilidade do Brasil. Mas o futebol do Brasil também não foi nenhum encanto até agora. Então vamos ver. O jogo está aberto, a Argentina muito pressionada, Tata Martino muito pressionado, um ponto só, perdendo do Equador. Mas um jogo desse porte é um jogo muito especial para um lado e para o outro. Então vamos segurar um pouquinho, vamos ver o que acontece. Muito bem, Flávio. É o seguinte, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. E a pergunta é a mesma que estava ontem no Mesa Redonda. A seleção brasileira vai conseguir vencer a Argentina quinta-feira? Sim ou não? Vai, né? Celso? Não sei, estou com palpite de que vai. Não sei ou vai? Não sei, estou só com tem um palpite de que vai. Não tem essa opção. Não, se eu falei que estou com seleção de que vai, é porque vai. Flávio. Vitória do Brasil. Não. Não vai vencer a Argentina? Resultado no final do programa de hoje. O assunto agora é a rodada desse final de semana do Brasileirão. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Corinthians fez o suficiente para vencer o Coritiba, mas teve a festa do título adiada para a semana que vem. Ainda bem que não deram tal da volta olímpica. Aí, quinta-feira, dia 19, a equipe vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Veja os gols do Timão com a narração do Celso Cardoso. Edilson. Ganhou Edilson até cair na área. E o pênalti marcado. Não há dúvidas. 15 minutos de jogo. Partiu Jadson. Gol! Corinthians! É o gol do artilheiro do campeonato, ou melhor, do Corinthians no campeonato. Carlinhos fez o cruzamento, passou por todo mundo, olha só a bobeira! Gol do Coritiba! Negueba, camisa número 7. Aí o Jackson se movimentou. De novo com o Edilson. Olha o cruzamento. Toque de cabeça. Gol do Corinthians! E é de Luca. Primeiro tempo a gente teve o domínio, o controle, porém faltou ser mais incisivo, ser mais contundente, ser mais vertical, procurar o gol, ser mais objetivo. Falei isso no intervalo. E pagou no segundo tempo em função disso. Tomou o gol e aí
começa a confundir pressa com velocidade. Felizmente, a entrada, os jogadores, e aí o trabalho de equipe todo, ele deu com o Danilo uma posse mais, né? Deu com o Luca a verticalidade e deu com o Rodriguinho o passe. Havia uma expectativa muito grande de como os jogadores do Corinthians iam se comportar vencendo a partida de hoje. Você disse que não pediu nada para eles. Palavra de honra. Então, mas foi tudo muito bem organizado. Alguma liderança, algum jogador combinou, tratou esse tema antes do jogo, de como se comportar em caso de vitória? E você participou disso de alguma maneira? Não, não sei. Não sei. Palavra que eu não sei. Eu não determino, sabe? Eu digo assim, ó. É tal qual o meu filho. Meus filhos foram educados da seguinte forma, ó. Porque a minha opinião, ó, se tu vai para a esquerda, eu acho que é isso, tu vai para a direita, é isso, tu vai pelo centro, é isso. Agora escolhe o teu caminho. Eu fui educado assim. Cada um escolhe o seu caminho. Eu não determinei o que o grupo ia fazer. E nem sabia disso. Flávio, eu não sei o que pensa você. Eu até escrevi no blog, no site Gazeta Esportiva. Foi melhor assim. Por mais que o torcedor corintiano esteja ansioso, por mais que os jogadores do Corinthians, o técnico Tite, estejam ansiosos, melhor deixar para comemorar esse título em campo, de fato. Tudo bem, nada vai mudar, ser campeão um dia antes, sem jogar ou jogando, mas eu acho mais genuína, sabe, essa comemoração, a festa, a explosão da conquista do título. Então, que o Corinthians vai ser campeão, a não ser que aconteça uma hecatombe, não existe a menor dúvida. Então, que seja contra o Vasco, ou que seja contra o São Paulo, mas que seja dentro de campo. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão até se acontecer hecatombe. Já é campeão, né? Isso aí é formalização. Eu sei, você quer uma festa, um dia um gol e tal. Legal, pode ser. É questão só de realmente de tempo, né? Para os ansiosos, tem que esperar um pouco mais. Aqueles que são mais tranquilos vão ter uma festa um pouco mais bonita, tá? Então não tem problema nenhum, não. Resultado igual, Corinthians e Atlético, empate, vitória ou derrota, título do Corinthians. Tá bom. Se o Corinthians, por exemplo, empatar e o Atlético ganhar... Não tem nada decidido. Nada decidido. E se o Corinthians perder e o Atlético ganhar, também não tem nada decidido. Aí fica o ideal, né? Que é decidir contra o São Paulo em casa. Aí é filé mignon, né? Aí realmente é la crema de la crema. Que vai ser campeão, isso está mais que definido. O único problema é o dia certinho, que dia será e tal. Mas se pudesse dar para o corintiano fazer um questionário, falar quando você quer? Ele quer esse dia. São Paulo, claro. Ele quer esse dia, lógico. Então, aguardemos só que dia o Corinthians vai ganhar a faixa. A Fiel só não comemorou mais um título do Timão porque um gol do Atlético Mineiro lá no último minutinho do jogo garantiu a vitória do Galo contra o Figueirense em Santa Catarina. Veja os gols do final de semana. No Beira-Rio, o Internacional bateu a Ponte Preta por 1-0. Vitinho, aos 42 do segundo tempo, fez o gol da vitória do Colorado. Inter 1, Ponte Preta 0 e foi só. O Atlético Paranaense recebeu o Avaí na Arena da Baixada e o gordinho Walter abriu o placar para os donos da casa aos 34 de bola rolando. 8 minutos mais tarde, Eduardo chutou cruzado e Sid Clay só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 2-0 Furacão. O Avaí descontou aos 13 da segunda etapa com Anderson Lopes, mas a reação parou por aí. Atlético Paranaense 2, Avaí 1, placar final. O Fluminense encarou a Chapecoense no Maracanã e Jean, batendo pênalti, colocou o tricolor em vantagem. A equipe catarinense não se abateu e buscou o empate ainda no primeiro tempo com Túlio de Melo, completando o cruzamento de Maranhão. A virada da Chape veio com Thiago, que subiu bonito para fazer 2-1. Os donos da casa chegaram ao empate no início do segundo tempo com Gustavo Scarpa. Mas a Chapecoense, que luta para se afastar da zona de rebaixamento, conseguiu a vitória graças ao gol de Camilo, aos 18 do segundo tempo. Final, Fluminense 2, Chapecoense 3. Também no Maracanã, mas já no domingo, o Flamengo recebeu o Goiás e saiu na frente com Alan Patrick. O esmeraldino, que briga para fugir da degola, chegou ao empate já nos acréscimos do primeiro tempo com Eric. O rubro-negro voltou com tudo no segundo tempo e ficou novamente em vantagem com mais um de Alan Patrick, dessa vez aproveitando o rebote do goleiro. A torcida ainda comemorava quando Kaique fez o terceiro, tocando na saída de Paulo Henrique. Aos 18, Alan Patrick cobrou falta na medida para Kaique de cabeça definir o jogo. Flamengo 4, Goiás 1.
O Atlético Mineiro foi a Florianópolis encarar o Figueirense e saiu de lá com a vitória. Dátalo recebeu de Luan, limpou a marcação e fez o gol que ainda mantém o Galo na briga pelo título brasileiro. Figueirense 0, Atlético Mineiro 1 no Orlando Scarpelli. Na Ilha do Retiro, André deu um leve desvio na bola e marcou o único gol do Sport na vitória por 1-0 sobre o Grêmio. Flávio, acho que no jogo aí do Atlético, mais um exemplo de que a televisão está, sim, sendo usada para mudar marcações. Mais uma desobediência daquilo que a Board ela não permite. Eles estão usando isso. Foi algo bom, não se discute. Porque, não foi, não. Está usando, está contra a regra. Não, eu digo assim, eu sei, foi no sentido de acertar. O Leonardo Silva bateu no peito dele, né, e o árbitro entendeu que foi na mão e até expulsou o jogador. Aí o quarto árbitro, veja só, se o árbitro está ali do lado não vê, como é que o quarto árbitro de longe vai ver o lance e aí orientar? Não é melhor o cara ficar em casa, ele já apita pela televisão e manda avisar. É uma palhaçada. Porque isso aí só mostra como é incompetente a arbitragem brasileira. Primeiro inventa uma regra, agora usa esse subterfúgio que não pode ser usado, é incompetente. Como o Guto Ferreira é bom técnico, não? Ele montou o time da Ponte, o time da Ponte está aí graças a ele. Sim. E agora fez o que fez com o Chapecoense. É um belo treinador. Salvou a Chapecoense, né? E a Ponte. É verdade. Que está aí nessa briga boa até agora. O Palmeiras vai precisar melhorar muito nos próximos dias se quiser ficar com o título da Copa do Brasil. O Verdão recebeu o Vasco no Allianz Parque nesse domingo e voltou a jogar mal. Com pouca criatividade, erros defensivos, o Palmeiras acabou derrotado pelo Cruz Maltino em casa. Do outro lado, a esperança de sair do Z4 nunca foi maior, já que a vitória deixou o Vasco a 2 pontinhos de fugir do rebaixamento. Quase 35 minutos, primeiro tempo 0-0, Nenê na bola. Olha o Rafael, vai entrar, já entrou. Bateu na trave e foi pra rede. Gol do Vasco. Abre o placar o Cruz Maltino no Allianz Parque. Rafael. Ele vai brigando com a zaga do Palmeiras, com o gramado. Ih, sobrou pro Nenê. É o segundo. Olha o Nenê. Olha a categoria do Nenê. Gol do Vasco. Quase 40 da etapa inicial. Quebra de protocolo no Palmeiras após a derrota no Allianz Parque. Quase nenhum jogador passou por aqui, pela zona mista. Mas o Robinho não pipocou. O futebol que o Palmeiras apresentou hoje, vem apresentando nos últimos jogos, dá para encarar o Santos de igual para igual ou precisa melhorar muito, e em que o Palmeiras precisa melhorar? Não, com esse futebol não dá para encarar ninguém. Com esse futebol a gente vai perder. Tem que mudar a atitude, tem que mudar a personalidade, confiança. Nós, jogadores, assumirmos mais, porque senão vai ficar difícil. Você encarou os jornalistas, né, cara? Deu a cara a tapa. Por que os demais fugiram? Não, sei lá. Eu acho que saíram um pouco mais rápido ali, né? Esses momentos, na hora do elogio, nós estamos aqui para absorver. Então temos que absorver também as críticas. Nós somos uma equipe, nós perdemos de forma frustrante. O torcedor tem toda a razão de cobrar dos atletas, de cobrar do técnico principalmente, porque não foi aquilo que nós queríamos. Agora, 2 desatenções podem ter mudado o rumo completamente desse jogo, que tinha um cenário todo favorável para o Palmeiras e mesmo que não fizesse o gol ali no primeiro tempo, mas tinha condição de fazer depois. Agora, futebol tem que ter marcação, tem que ter muita vibração e vontade para jogar isso. O Palmeiras cumpriu a parte dele no ano, né? O time do Palmeiras, é claro que o torcedor fica iludido, queria título e tal, pode até se classificar para a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, porque são 2 jogos, e aí vai ser de igual para igual. Sonhava em ficar entre os 4 melhores, mas a verdade é que o Palmeiras está num processo de evolução, vai ter que dar uma acertada em um outro setor do time, vai tirar alguns jogadores, colocar outros novos no lugar, mantendo a estrutura, mantendo o Marcelo Oliveira, deve ter um ano de 2006 bem confortável. Os ansiosos que estavam achando que já ia conseguir alguma coisa em 2015, mas era muita precipitação você sair da zona de rebaixamento, como no ano passado, e achar que já seria campeão. Acho que o Palmeiras está caminhando certinho, no tempo certo. É assim que as coisas funcionam no futebol.
Bom, só para dar o destaque de hoje do site Gazeta Esportiva, uma reportagem feita pelo Bruno e pela Juliana, e é o seguinte, bem interessante, viu? Eles analisaram a campanha do Marcelo Oliveira no retorno e viram que ela é inferior à do Dorival Júnior em 2014. Então, assim, todo mundo pensa que o Palmeiras está fazendo uma campanha melhor nesse segundo turno desse ano do que no ano passado. A diferença está no número de gols, que esse ano o Palmeiras marcou muito mais gols do que no ano passado. Mas o aproveitamento em 2014 foi de quase 39%. E em 2015 está sendo ali de 37%. Entre no site Gazeta Esportiva e veja essa reportagem, está bem interessante. O São Paulo tropeçou de novo. De novo, a equipe do técnico Dorival, Rogerinho. Seu time, Rogerinho, perdeu de virada para o Cruzeiro por 2-1, Rogerinho, nosso diretor. E deixou escapar mais uma vez a oportunidade de entrar no G4. No Mineirão, o São Paulo saiu na frente do Cruzeiro com Luiz Fabiano de cabeça aos 30 minutos do primeiro tempo. Mal deu tempo de comemorar. 2 minutos mais tarde, Gabriel Xavier deu passe para William deixar tudo igual em Belo Horizonte, 1-1. E a Raposa, que ainda sonha com a classificação para a Libertadores, virou o placar com Leandro Damião, batendo firme de primeira aos 35 da segunda etapa. E ficou nisso. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Logicamente não era o resultado que a gente gostaria de estar voltando para São Paulo, mas temos uma sequência difícil, mas estamos dentro, temos que voltar a vencer no próximo jogo para voltar a figurar ali dentro do G4, se possível. A gente sabe que mesmo se o Atlético não ambicionasse nada na competição, seria difícil. Ambicionando, mais difícil ainda. Então a gente tem que fazer um grande jogo para conseguir vencer o Atlético em casa no próximo jogo e continuar dentro do nosso propósito. E não deixa de ser uma ironia, né? Se o São Paulo vencer o Atlético, o Corinthians campeão, independentemente do resultado diante do Vasco. Compensação, ele evita que o Corinthians seja campeão em cima dele. É verdade. 2 boas razões, né? Então, 2 boas razões. Agora, perder para o Cruzeiro em BH, Flávio, na boa, é normal. Fazia 11 anos que não perdia, mas tudo bem. Sabe? Só fazia 11 anos que não perdia lá. E aí esse time, mas convenhamos esse técnico, foram lá e perderam. Não, o Mano Menezes deu uma melhorada boa no time. Claro, o time tá redondinho, vai ser um timaço no ano que vem, esse time do Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou melhor. Mas o deles, nossa senhora, pegou tudo. Senão o São Paulo poderia sair de lá com uma goleada. São Paulo achou um gol numa jogada de bola parada. Tudo bem, vale. Mas no momento que o Cruzeiro era muito melhor que o São Paulo. E continuou melhor depois. Não adianta fazer essa cara. É a real. Muita água e pouco futebol. Prejudicado pela chuva, o Santos foi a Santa Catarina e empatou com o Joinville em 0-0. O resultado mantém a equipe no G4. Já o tricolor catarinense voltou à lanterna do Brasileirão. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o desembarque do Peixe, que retornou à capital paulista somente na tarde desta segunda-feira. O Santos retornou de Joinville com 1 ponto na bagagem e reclamando bastante das condições do gramado. O empate garantiu a equipe no G4 do Campeonato Brasileiro. E nos próximos dias, o técnico Dorival Júnior poderá preparar a equipe para o confronto com o Flamengo e também o Palmeiras pelas finais da Copa do Brasil. Realmente não dava para tocar a bola, principalmente na parte do meio-campo. E a gente tentou, na base do chutão, que não é o costume que a gente vem fazendo. Felizmente não conseguimos a vitória, mas o ponto foi importante, apesar da circunstância da partida. Complicado, né? A gente não está acostumado com um tipo de gramado daquele. Infelizmente estava ruim para os 2 times. A gente tentou jogar, tivemos algumas oportunidades, mas o resultado que a gente esperava não saiu. Mas permanecemos no G4, esse é o mais importante. A gente tem um campeonato pela frente ainda. Aproveitar as oportunidades que vamos ter aí para poder permanecer no G4 e seguir o objetivo que é a Libertadores. A gente está pensando somente no brasileiro, O Palmeiras a gente vai pensar no dia 25, que é o primeiro jogo na Vila, e até lá é Flamengo e Curitiba que a gente vai estar focado.
Não teve jogo, né? Foi uma... O Santos não funciona fora de casa, né, Flávio? Raramente. Mas ontem não teve jogo. Ontem não deu para ocupar o Santos, não teve jogo. E o Santos continua... É o melhor dos quatro que estão lá. Ele só vai dar alguma chance para que alguém entre nesse grupo se ele perder a Copa do Brasil para o Palmeiras. Senão, um abraço. Ele é melhor que os outros. Mesmo o Inter que está reagindo e tal, você olha, você vê o Santos, você vê força. Né? Então você diz assim, bom, o Santos não está funcionando fora, ok. Né? Os números mostram. Mas na Vila ninguém segura. E os outros? 15 vitórias. Você confia no São Paulo em alguma coisa? No Inter em alguma coisa? A Ponte, irregular que está chegando atrás. A Ponte podia até ter vencido o jogo, né? Jogou melhor, mas fez aquela palhaçada do negócio de fair play. Isso é uma frescura. Tem que... Então, sabe, não adianta. O Santos é o mais confiável. Dos quatro ali, o que está brigando, você vê, normalmente Corinthians, Atlético, ou Grêmio, que eles estão ali na briga, e Santos. Os outros vão ficar com uma vaga se sobrar, se o Palmeiras conseguir a Copa do Brasil. Então, com toda a irregularidade do Santos, ele é melhor que os outros, né? Não tem como discutir. Muito bem. Não vai falar, Celso Cardoso? Agora tá fazendo pegadinha comigo, Celso Cardoso? Como assim? Quer que eu saia correndo aqui em 3? É difícil, Celso. É difícil? Série B. Ele quer pegar, viu, diretor? O Boa Esporte perdeu do Luverdense e ao lado do Mojimirim está matematicamente rebaixado para a Série C do ano que vem, por isso que o Celso fica chateado. O Vitória venceu o Macaé em Macaé, 2-0, e continua no G4 ao lado do Botafogo, América Mineiro e do Santa Cruz. Veja os gols dos outros jogos. O Ceará, depois de muito esforço, conseguiu sair da zona do rebaixamento após a vitória para cima do ABC por 3-0. A equipe se beneficiou da derrota do Macaé e pulou para a 16ª posição. Já o ABC, com a derrota, praticamente selou a ida para a Série C do Brasileirão. O Luverdense fez a lição de casa e bateu o rebaixado Boa Esporte graças à dupla Tozin e Diego Rosa. Com um gol de cada, o Luve venceu por 2-0 e se manteve na 10ª colocação. Em duelo valendo a vaga no G4, Santa Cruz passou pelo Bahia de virada e voltou a figurar entre os 4 melhores. Dani Moraes e Bruno Moraes marcaram os gols que garantiram a 4ª posição ao Santa, 2-1. O Náutico parecia não brigar mais por uma vaga na elite do futebol, mas as 4 vitórias nos últimos 5 jogos colocaram o Timbu na 5ª posição. A de ontem contra o Paraná deu esperança ao Náutico de subir à Série A, 2-0. Quem saiu do bolo foi o Sampaio Corrêa. O empate por 1-1 diante do Oeste fez com que a equipe caísse 2 posições, ficando em 7º. Já o time paulista segue tentando se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. No meio da tabela e sem maiores pretensões no campeonato, o CRB goleou o Atlético Goianiense por 4-1. O time de Alagoas permaneceu em 11º e ainda sonha com uma vaga quase impossível no G4. O Atlético não pode vacilar, até porque a zona da confusão está a apenas 5 pontos de distância. E o Botafogo poderia ter confirmado o acesso na partida contra o Criciúma em Santa Catarina, mas o time da casa aprontou para cima do Bota e venceu por 1-0. Maurinho fez o gol da partida. O Gazeta Esportiva abre espaço agora para mandar os parabéns para a cidade de Araraquara. As meninas da Ferroviária conquistaram nesse domingo o título da Copa Libertadores da América Feminina. As guerreiras grenás venceram o Colo-Colo 3-1 em jogo que aconteceu no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Tabata Santos 2 vezes e Ana Barrinha marcaram os gols da equipe que terminou a competição de forma invicta. Em 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. Glória Vidiamaior fez o único gol da equipe chilena. O título garante a presença da Ferroviária na Copa Libertadores em 2016. Surf! Calma, Estela Gotijo, estamos no ar aqui com o Gazeta Esportiva. Olha, o QS 10 mil de Maresias, que contou com a participação do Gabriel Medina, o Felipe Toledo e o Adriano Souza, terminou nesse final de semana, mas nenhum dos 3 disputou a grande final. O grande campeão foi outro brasileiro, Miguel Pupo. O paulista de Itanhaém bateu na decisão o australiano David Kettles e encerrou um jejum de 3 anos sem títulos. A conquista garantiu também a permanência dele no WCT, categoria de elite do surf mundial. Número 25 do ranking, ele precisaria de uma grande atuação na etapa de pipeline para continuar entre os principais surfistas do planeta, mas o resultado em Maresias foi suficiente para ele poder viajar tranquilo para Havaí. Recado importante! Celso Cardoso, eu olho para ele e tiro o óculos.
Você já votou no troféu Mesa Redonda, Celso Cardoso? Não votei, mas eu já tenho meu time. Corra! Só faltam 5 dias para a votação terminar. A prazo é 14 de novembro. Agora não dá tempo de você falar também. Para votar, o João está falando aqui na minha orelha. Acesse o site Gazeta Esportiva. Clique no banner do Troféu Mesa Redonda, siga as instruções, monte o seu time. Esse ano nós teremos uma novidade, que é o Troféu Gazeta Esportiva, que será entregue ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro, certo? Que é o... Quem? Sei lá quem, eu não sei nem qual é. Quem? Eu vou falar, Michele, o ganhador do primeiro Troféu Gazeta Esportiva é o... A gente não sabe. Baltec e Luxcolor, isso eu sei, essas maravilhosas empresas estarão com a gente em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda. O programa Mesa Redonda recebeu ontem a visita do superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, que falou para mim quem é o melhor jogador, na opinião dele, do Campeonato Brasileiro. Está lá no meu blog, no site. E o repórter Felipe Sboril acompanhou passo a passo do dirigente aqui na TV Gazeta. Dá uma olhadinha. O superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, participou do Mesa Redonda do último domingo, data em que o Timão poderia ter confirmado matematicamente o título, o que não aconteceu pela vitória do Atlético Mineiro sobre o Figueirense. O Corinthians está com 2 pés e uma mão, falta uma mão. O futebol é ingrato, às vezes na última hora acontecem coisas desagradáveis, mas o grupo está consciente e sabe que dá falta alguma coisinha para confirmar realmente o campeonato. Agora, o Atlético continua favorito, o São Paulo é favorito, vamos ver o que acontece. Um trabalho diferenciado feito nos bastidores, pela diretoria e pelo técnico Tite. Tite hoje é um dos melhores treinadores do Brasil. Ele é um cara que antes de ser treinador, antes de ser técnico, é um ser humano de um coração enorme com os atletas, um respeito muito grande perante sua comissão técnica. Então isso faz a diferença também. Taticamente ele amadureceu muito e está dando exemplo hoje no Brasil como é que se faz futebol. Se ele faz sucesso no Corinthians, pode até despertar o interesse da seleção brasileira. Você teme perder o Tite? Não temos que perder o Tite em momento nenhum, não. Agora temos que apostar no Dunga, acreditar no Dunga. Ele está fazendo um trabalho lá com todas as dificuldades que hoje a CBF põe perante os seus profissionais. Mas o Tite sabe o momento de ir para a seleção, ele sabe que o dia dele vai chegar. Se não for agora, antes da Copa, será depois da Copa. E temos que aguardar e torcer para que dê tudo certo para ele. A Libertadores já está garantida para o ano que vem, mas eventualmente se ele saísse para a seleção brasileira, você ficaria chateado? Enfim? Nem um pouquinho, ele que seja feliz onde ele for. Mas ele sabe que a estrutura que ele tem no Corinthians facilita ele ganhar campeonato. Já a situação atual da CBF é algo que André Sanches lamenta. Muito triste para o futebol brasileiro, como ser humano péssimo. Agora, o pior do Marinho é o Marco Paulo, está na presidência hoje e não se tocar que ele tem que sair, né? O futebol brasileiro está perdendo muito com o presidente da CBF que não pode viajar fora do país, que não vai nos encontros da FIFA, da Conmebol. Isso é muito triste para o futebol e o futebol só perde com isso. Com a vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, o time precisa de reforços, começando com quem já está no grupo. Ralf é um deles. Só espero que os empresários dele não ponham os pés no Corinthians. O resto, o presidente está tocando totalmente. O Corinthians quer que ele fique, ele quer ficar, é mais fácil. Você acha que o time precisa de reforços para a Libertadores do ano que vem? De 3 a 5 reforços vai ser reforçado. O Corinthians já está olhando o nome de jogadores. Agora tem que tomar cuidado, o pé no chão para não fazer loucura como já foi feito. O Corinthians não pode perder novamente a parte administrativa e financeira. Pelo contrário, tem que reforçar mais ainda. Mas, logicamente, que o clube está atrás de 5, 6 reforços. O contrato de Alexandre Pato com o Corinthians termina no final de 2016. Já o empréstimo dele ao São Paulo se encerra no final desta temporada. Portanto, em janeiro, ele já tem que se apresentar para vestir a camisa do Timão novamente. O Pato, se não vier uma oferta acima de 20 milhões de euros, ele vai cumprir o contrato dele no Corinthians e será um grande reforço. Para a Libertadores, inclusive. Não, para o Corinthians. Ele vai vir o Corinthians disputar para o Paulista também, que é o primeiro com a Libertadores. O que ele vier vai ter que disputar. O Tevez parece ser um bom nome para a Libertadores do ano que vem? O Tevez é um bom nome sempre, mas não para o ano que vem. Seguinte, tá saindo uma última notícia aqui que Newton e Wellington do Internacional foram pegos no exame antidoping. Daqui a pouquinho mais informações no Dois de uma vez? Gazeta Esportiva. Olha. Um abraço. Terminamos por aqui. Um beijo, fique agora com o Jornal da Gazeta. É isso aí, até já.